Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais uma oportunidade de poder retornar a esta casa de oração e trabalho, que já faz parte do meu roteiro, da minha convivência com os irmãos do caminho. E quero agradecer toda a diretoria, em especial nosso amigo e irmão Severino, que nos concede mais uma oportunidade de trabalho e de poder estar com vocês aqui hoje, nessa noite, para que possamos refletir sobre a temática nos dado. E na realidade a gente vai fazer um caminho, mais do que uma palestra. A gente vai fazer algumas reflexões e algumas questões dentro do Livro dos Espíritos, para que a gente possa entender o nosso tema da noite de hoje. E aí eu solicito aos amigos e irmãos, os internautas, a todos os irmãos que estarão acompanhando esse trabalho, que a espiritualidade amiga possa envolver cada um de vocês, aos seus familiares, aos que se encontram nos hospitais de maternidade, pronto-socorro, no manicômios, que Batuíra possa assistir a todos nós, e que os bons espíritos, amigos de luz, sejam nosso inspiração maior, para que a gente possa continuar nessa tarefa da divulgação da Boa Nova, e mais do que divulgar, vivenciar. Nesse exato momento, convido nossos amigos e irmãos para nos conectarmos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais uma realização de tarefa da noite de hoje. Mestre divino amado, humildemente, Senhor, aqui estamos a te rogar a assistência de sempre, dos benfeitores espirituais que sempre nos acompanham, principalmente o benfeitor espiritual desta casa de oração e trabalho, Uniluz, e que os nossos amigos e irmãos possam conosco nos inspirar, e que as nossas palavras sejam as palavras simples, mas que possam atingir aos corações que estão conectados com o alto, e que as bênçãos divinas do Mestre Jesus recaiam sobre toda a humanidade, tanto dos encarnados como dos desencarnados, hoje, amanhã e para todos sempre. Trago o abraço fraterno a todos que fazem o Centro Espírito Bom Samaritano, situado à Rua Mari, número 36, no bairro de Torrões. Bem, a proposta da noite de hoje é falar sobre egoísmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E aí a gente vai tentar fazer um caminho para que a gente possa, no final, chegar à conclusão. Iniciaremos com a leitura do Livro dos Espíritos, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo. Espírito e matéria. Na questão 23, o Senhor Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais: que é o Espírito? E eles respondem: o princípio inteligente do universo. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Somos seres inteligentes, como diz os Espíritos. Inteligência e instinto. Na pergunta 75, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as inteligências? E os espíritos benfeitores nos respondem: não, o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. Olha lá que coisa interessante. O instinto existe sempre, é inato em todos nós, mas nós o negligenciamos. E eles continuam: o instinto pode também conduzir ao bem. E aí a gente vê na convivência das pessoas mais simples, da convivência dos espíritos mais afastados podemos dizer, da intelectualidade, dos estudos, do conhecimento, a sua relação mútua
de poder fazer com que ambos possam viver bem. A preocupação inata, instintiva de fazer o outro tudo aquilo que queira que os outros vos façam. Ele nos guia para sempre. E quantas das vezes é salvo alguém por alguma circunstância em perigo? E às vezes, mais seguramente que a razão, ele nunca se engana. Quando ele vai dizer isso, é que o instinto de conservação faz com que todos nós possamos sobreviver. Quando nós passamos pela razão, quando chegamos a pensar, e aí nós iremos pensar em quê? Primeiro em nós. O instinto, ele leva à partilha. A razão ainda leva ao egoísmo. Primeiro eu penso em mim, segundo eu penso em mim, e terceiro penso em mim. Por isso que ele diz, ela nunca se engana. Quem que não se engana? O instinto. Porque é um estado, né, inato no indivíduo, no espírito. Na questão 75A, Kardec indaga aos espíritos: por que a razão não é sempre um guia infalível? E os espíritos respondem: ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação. E olha lá o que ele vai dizer mais adiante, vírgula, pelo orgulho e pelo egoísmo. Portanto, ela é falível devido ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, onde a gente vê primeiro nós em detrimento do sofrimento do outro, das dores, da dificuldade do outro, das necessidades do outro. E os espíritos respondem: o instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Olha que coisa interessante. O instinto não raciocina, ele age em poder servir, em poder auxiliar, em poder ajudar, e ele se sente, ele vê a empatia pela dor do outro, em atender a necessidade do outro, né? E a gente vai encontrar isso aonde? Em Jesus, quando ele convida aos seus discípulos a observar no templo como era depositado as oferendas, as ofertas. E aí todos os homens de razão, todos os homens ricos, depositavam o que tinha de abundância. Mas aquela mulher depositava do que não tinha. Por quê? Porque ela imaginava o seguinte: vamos lá, eu tenho saúde, eu tenho disposição, eu tenho coragem de trabalhar, de pedir, de fazer alguma coisa. E quem não tem? Portanto, que esse meu simples, que esse meu pouquinho, possa chegar até aqueles que não têm. E aqueles que não têm, muitas das vezes está acamado, está enfermo, está doente, está impossibilitado de ir em busca, de trabalhar, de fazer qualquer coisa. Portanto, o instinto leva a dar a condição do outro agir em favor do outro. A razão permite que o homem escolha entre fazer e não fazer. E aí está a grande bênção de Deus que nos dá o livre-arbítrio entre fazer e não fazer. É uma escolha nossa em ajudar e não ajudar. Quantas e quantas das vezes chegam até nós pessoas pedindo e a gente não vou ajudar não, eu não quero ajudar. E aí, contrapartida, a gente se sente sensibilizado em ajudar uma outra pessoa que muitas das vezes nos tocou. E tem essa questão também. Mas os espíritos superiores, ele não tem essa questão de se sentir sensibilizado. Se alguém está precisando, ele auxilia, ajuda, ampara, socorre. Por quê? Não importa para eles o que é que essa pessoa vai fazer com o donativo, com o que vai receber.
O importante para ele é que ele fez de consciência tranquila o que deveria fazer: auxiliar, ajudar e amparar o outro. Continuando, progressão dos espíritos, na questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Né? Olha que interessante. Os espíritos, nós somos bons ou somos maus por natureza? Né? Deus criou uns bons e outros maus? Ou nós procuramos nos melhorar de acordo com as oportunidades? E os espíritos respondem: os espíritos mesmo se melhoram. Nós, a cada reencarnação, a cada nova oportunidade, estamos nos melhorando. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. É como se a gente entrasse na escola. A gente passa por todo aquele trajeto na infância, né, quanto criança, e depois nós vamos crescendo para classes maiores. Na medida que a dedicação dos estudos, ele vai acontecendo, vai se desenvolvendo. Mas na medida que outros não têm interesse algum, os que são mais interessados passam de ano, e aqueles ficam lá atrás. Portanto, há essa diferenciação entre aqueles que se desenvolvem pelo senso do trabalho comum, e quanto tem aquele outro que fica estacionário, não quer comprometimento nenhum. Por quê? Porque ainda não despertou, né, a necessidade do crescimento, da evolução. Está no estágio, né, de infância espiritual. 115. Os espíritos foram criados bons e outros maus? Interessante, Kardec, né? E os espíritos vai responder o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Nós nascemos sem o conhecimento do certo e do errado. Deu a cada um deles uma missão. Todos nós temos uma missão, com o fim de se esclarecer. Olha lá, de se esclarecer. É inato, é impossível fugirmos dessa lei do esclarecimento e progressivamente conduzir-se à perfeição. Por quê? Porque na medida que nós tomamos o conhecimento, despertamos para esse conhecimento, nós estamos o quê? Progredindo. E progredindo, nós estamos o quê? Nos conduzindo à perfeição, que é o objetivo de todos nós. Pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. De quem? De Deus. Conhecimento da verdade, mas que verdade é essa? Em João, Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é só a verdade, o conhecimento humano, é as verdades, as pérolas divinas, da qual Deus nos concede a oportunidade de despertar, de poder perceber de que nós estamos aqui de passagem, e que precisamos, na medida do possível que nós estamos nos melhorando, nos esclarecendo, evoluirmos para poder auxiliar o outro do caminho, porque não só nós iremos crescer, mas também outros que partilham a nossa convivência, onde irá nos levar até a Deus. E eles continuam: a felicidade eterna e sem perturbações. É do mundo essa felicidade? Não. É as bem-aventuranças, tão falada, profetizada por Jesus a todos nós. Eles a encontrarão nessa perfeição. Ninguém chega às bem-aventuranças se não for pelo esclarecimento e pelo conhecimento da verdade e pela perfeição.
Não a perfeição absoluta, porque absoluta só é Deus, mas a perfeição relativa. E eles continuam. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. São todos os espíritos que Deus impõe as provas? Não. Impõe alguns da qual não tem ainda esse conhecimento e não tem a liberdade nem a maturidade espiritual de escolher. Para aqueles espíritos que já têm uma maturidade espiritual, já têm uma evolução espiritual, ele escolhe o tipo de prova a suportar aqui na terra. E para outros, Deus impõe. Por quê? Eles não têm uma compreensão e entendimento ainda da maturidade espiritual, da sua evolução. Uns aceitam essas provas como submissão. E aqui a gente vai entender a submissão do seguinte termo: aceita de bom grado, porque percebeu que na oportunidade de servir, de auxiliar, de ajudar, eles foram egoístas. Na realidade, ele usurpou do outro, e para ele sentir na pele, sentir, essa percepção moral, se faz necessário porvilhar pelo mesmo caminho e ver o quanto ele fez tantas pessoas sofrerem. Essa submissão é uma compreensão, é um entendimento de que se faz necessário crescer o espírito e passar por aquelas provas. E é claro, será sofrida vai depender da compreensão material dele, da maturidade espiritual dele e quanto encarnado. E chegam mais prontamente ao seu destino. É através das provas e das expiações que nós estamos chegando ao destino final, que é a nossa evolução, que é o nosso crescimento. Quanto mais nós desvirtuarmos ou desviarmos dos obstáculos que impedem a nossa felicidade, mais nós nos aproximamos de Deus. E aí a gente vai ver o quanto nós temos a caminhar, milênios a caminhar. E continuam os espíritos. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação. Quantas e quantas pessoas se lamentam? E é natural, por quê? Porque nós solicitamos a Deus a oportunidade da reencarnação e escolhemos tipos e naturezas de provas, e muitas das vezes, quando nós reencarnamos, passamos pelo véu do esquecimento, e passando pelo véu do esquecimento, nós esquecemos aquilo que pedimos a Deus. E aí, com o decorrer do desenvolvimento do espírito, de acordo com o desenvolvimento daquela pessoa, passando pela infância, pela juventude, pela adolescência, juventude e maturidade, as provas começam a se apresentar e elas não conseguem superar e vencer aquelas dificuldades. Por isso a lamentação, as queixas de tudo que está vivenciando. Se nós que somos espíritas, muitas das vezes nos queixamos, que dera aquelas pessoas que não conhecem a lei de Deus, que é a lei de amor, justiça e caridade. Deus é justo em tudo. Deus não é injusto. E assim, permanece por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós lamentamos, quanto mais nós maldizemos diante das situações, das circunstâncias das pessoas, mais nós sofremos. Nós sofremos porque quantas e quantas pessoas atrás de nós sofrem mais do que nós. E muitas das vezes nós sofremos pelo outro que está à frente de nós, pela felicidade do outro. Cada um porfilha um caminho, cada um trilha a sua felicidade. Compete a nós fazermos a nossa parte. E fazer a nossa parte é partilhar com o outro. E não egoisticamente vivenciar no casulo. Nessa vivência egoística de que eu preciso, eu devo e eu mereço ser feliz. O outro que procure, que faça a sua parte. Não. Nós não seremos felizes ao ver o outro sofrer. Questão 120.
todos os espíritos passam pela fieira do mal, né? Pelo caminho, é obrigado a passar para chegar ao bem? E os espíritos respondem, não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. O indivíduo, ele só comete, ele só age determinadas vivencia diversas circunstâncias pela falta de conhecimento. E a falta de conhecimento é a falta de entendimento espiritual. Porque muitas das vezes nós podemos dizer assim, porque fulano é estudioso, conhece tudo, mas pratica aquela ação equivocada. O conhecimento que leva o indivíduo a ver as leis, as coisas que nós estamos estudando, partilhando, materialmente falando, não quer dizer que ele tem, né, essa compreensão de entendimento. Ele é ignorante num ponto de vista espiritual. Por quê? Porque quando o homem não se libertar do orgulho, do egoísmo, essa trave que vai impedir a ele a enxergar a vida espiritual, ele é ignorante do ponto de vista espiritual. Ele pode ser um doutor, mas ele age na ignorância de maltratar o outro, de não respeitar o outro, de tirar direito dos outros, né? Não partilhar o que tem com o outro. É exemplo, né, de quantas e quantas pessoas vivem nesse egoísmo, nesse ego exacerbado, que só pensa em si e que o outro se vire, que o outro faça por onde merecer. Mas não é assim. O outro não teve as mesmas oportunidades que você tem, que nós temos. E não é por aí que nós devemos desprezar o outro, porque o outro necessita de todos nós. Se nós estamos adiante, vamos ter a humildade de regredir um pouco, no sentido de poder estender as mãos e trazer o outro para andar com a gente, porque é muito fácil a gente andar e o outro ficar lá atrás. Nós estamos correndo, o homem de conhecimento, ele está correndo, e o outro, que não sabe nem caminhar, está lá atrás. Isso é egoísmo. É preciso a gente entender. Portanto, no ponto de vista espiritual, ele se encontra no estado de ignorância. E aí, quando ele se encontra no estado de ignorância, ele vai praticar o que ele sabe, o que a sua natureza espiritual sabe, pretende, pratica, é viver egoisticamente. Não partilha, não divide e não colabora com ninguém. Infelizmente, é essas percepções que nós estamos vendo nos dias atuais. Na questão 121, Kardec indaga, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Todos nós temos o livre-arbítrio. Deus não criou espíritos maus, criou os espíritos simples e ignorantes. Mais uma vez ele vem dizer, simples na sua corporação, ignorante dos conhecimentos espirituais. Ou seja, todos aptos para o bem quanto para o mal. Vai depender da nossa escolha. Qual é o caminho que eu quero percorrer? E é natural que nós, ainda seres materialistas, percorremos mais o caminho da porta larga do que da porta estreita. Os que são maus, assim, se tornaram por sua vontade. Vontade. Eu tenho escolha entre ir ou não, entre se vou ou não, se pratico ou não, né? Em poder atenuar o dor do outro ou não. Vai depender muito de mim. De quantas e quantas pessoas batem nossa porta e muitas das vezes nós dizemos, não tenho não. E quantas outras pessoas, né? Isso aí há exemplo na Capanduquiro. A gente bate nas comunidades, nas ruas, né? Nos bairros, nas comunidades mais simples. Quando a gente passa de uma casa bem humilde, bem pobrezinha,
e a gente pula ela para ir na outra, aquela senhorinha que está ali, ei, 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 chama a gente. E às vezes a gente fica com vergonha, e a gente inventa uma desculpa para dizer o porquê passou. Mas na realidade a gente desprezou, não valorizou a pessoa que se encontra ali. E aí vem ela com um pacotezinho, vem ela com caneca de farinha, com um pedaço de cebola, com uma caixa de fósforo, né? Contrapartida, a gente passa num bairro, e aí a gente bate naqueles portões altos, fechados, muro alto, né? Onde a gente aperta a cigarra, e a pessoa lá de fora, não tem ninguém não, eu digo, eita, estou falando com os espíritos, se materializou. Percebe o quanto de nós estamos distante dessa felicidade? Questão 122. Como pode os espíritos em sua origem, quando não ainda têm a consciência de si mesmo, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Que coisa interessante, né? Como espírito ignorante, na sua origem propriamente dita, tem o conhecimento, né? essa ciência de conhecimento de si mesmo, e da escolha entre o bem e o mal. Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que os leve mais para um lado que para o outro. Interessante, né? E aí, mais uma vez, os Espíritos vão dizer, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire conhecimento em si. E como é que é? Vamos lá, como é que é o conhecimento em si? Olha, todos nós, quem foi pai, que é pai, mãe, avós, tios, vai perceber isso na criança. Ela vem no estado infantil, bebê, sem consciência de si, sem consciência de nada, e de acordo com o tempo ela vai começando a se tocar, ela vai começando a se perceber, ela vai começando a se inteirar quem são aquelas pessoas, ela começa a perceber o que serve a boca, a mão, né, os dedos, né, os órgãos genitais, né, o cabelo, enfim. Ela vai começar a tocar no olho de um, na boca de outro, e vai perceber que tem um olho, que tem uma boca, vai tocar no ouvido de um, e vai tocar no seu ouvido, e vai perceber-se a si mesmo. E aí, na medida que os tempos vai passando, é que ela vai se entendendo como pessoa. E é dessa forma que os espíritos vão entendendo e vai tendo conhecimento, essa percepção de si. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Ou seja, Marinal dissesse lá que alguns espíritos, Deus impõe as provas, né, sem a vontade dele. E aí, o que é que tu diz sobre isso aí? Olha lá, não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Ou seja, ele provocou. Se ele provocou, o que é que vai acontecer? Ele vai passar por aquelas provas, por aquelas experiências, mas inconsciente, inato dele, pelo seu instinto, ele vai procurar a sobreviver. E de que forma a gente pode trazer um exemplo sobre isso aí? Os homens da caverna. Antigamente, né, eles abatiam-se sobre ele. É uma coisa estranha, uma lei da sobrevivência, né, da espécie. E aí eles iam no outro grupo, matavam o outro grupo, e aí eles iam diminuindo, né, a quantidade daquele grupo. E aí o que acontece? Na medida das sucessivas reencarnações, ele percebe, diante do seu livre-arbítrio, que não mais precisa ir atrás do outro. É uma causa estranha, que agora ele vai usar o quê? O livre-arbítrio de buscar o quê? Os animais. Dentro da medida do possível, ele vai compreendendo de que vai crescendo essa liberdade de escolha. As coisas acontecem inatamente, inconscientemente, sem essa percepção, porque Deus dá a ele, impõe a ele a condição. E ele que vai despertando essa percepção, as necessidades, e aí ele percebeu que não haveria mais necessidade de matar o outro,
de matar o mesmo semelhante, ou o clã de outro grupo, para se alimentar para a sua sobrevivência, e que agora Deus colocou para ele o quê? Os animais, e aí vamos à caça dos animais para a sobrevivência. Isso está além, é estranho a esse espírito, essa condição de expiação, de prova para a sua sobrevivência, e é nesse ponto que esse espírito vai começar a ter o autoconhecimento de si mesmo, a consciência de si, da sobrevivência, e os espíritos continuam, a causa não está nele, no espírito, mas no exterior. No exterior, porque esses espíritos primitivos, eles não estão só, como todos nós não estamos só. O exterior é o que está ao nosso ao redor, a nossa percepção de visão, mas também tem os espíritos guias que nos orientam, que nos mostram o caminho, que nos conduz de acordo com o nosso livre-arbítrio, entre ir ou não. Nas influências a que ele recebe, em virtude da sua espontaneidade, da vontade. E aí os espíritos, eles só induz a ação, cabe a nós fazer ou não, e aí está a vontade, a ação da vontade, do livre-arbítrio de cada um de nós. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. E aí a gente percebe quanto nós estamos em volta nas influências espirituais dos espíritos, né? Desses espíritos que partilham de acordo com as nossas tendências, de acordo com as nossas percepções, de acordo com a nossa generosidade, de estimular cada vez mais a prática do bem, contrapartida, quantos espíritos estimulam também ao ego, né? Usufruindo a questão do egoísmo. A gente vê na questão bíblica, né, um ponto capital, que é, né, a inveja, né, que Caim teve sobre Abel. E aí o que aconteceu? Diante, né, dessa questão, vendo quanto Abel fazia as coisas que agradavam ao pai, ele vai lá e assassina, né? Ele foi induzido pelos espíritos. Ele tinha a escolha entre praticar a ação, né, do assassinato ou não. E aí ele cometeu o assassinato. E aí os espíritos estavam acompanhando ele. Disse: agora a gente viu o que é que você fez. Você omitiu a verdade ao seu pai, mas agora nós, e a sua consciência, que a lei de Deus que está na sua consciência, vai te levar para o resto da tua vida, até redimir-se diante dessas questões. Portanto, a gente vê outra questão também, né? Os irmãos de José, eles invejando José, né? Com inveja de José, né? E aí eles percebem que José tinha várias revelações, um dom mediúnico extraordinário, que desenvolvia, que falava, revelava os tipos de sonho, e aí eles ficaram tão enciumados com essas questões, que planejaram, né, a morte de José. E aí todos nós, né, se não conhecemos, vamos estudar o Velho Testamento, para ver o quantos eles levaram os animais. E aí, depois, com o tempo, né, Josué pede para que José vá lá, e lá eles articulam, né, a morte de José, e aí José vai embora. Outros levam, né, botam lá no buraco, e aí vem um grupo, levam, e aí levam a roupa de José, como se José tivesse brigado e gradeado com um animal e fosse morto, e José fica abatido. Portanto, a gente vê, e o filisteu, né, um soldado, né, um líder, ele vai e compra José, leva para o Egito, e aí toda a trajetória está ali. Portanto, percebe quanto nós somos egoístas e de não querer ver o outro bem, e ver a inteligência desenvolvida do outro, né, a percepção de compreensão da vida do outro. Nós muitas das vezes invejamos, e aí o egoísmo nosso é de fazer com que nós sejamos melhores do que o outro. E isso está nas tentações da vida, né? O outro está se dando bem, mas eu quero também me dar bem. E muitas das vezes o outro, de acordo com os seus esforços, consegue êxito, e aquele procura caminho escuso para a sua felicidade momentânea. Na questão 122A, Kardec indaga:
De onde vêm as influências que exerce sobre ele? Olha lá que coisa interessante. Dos espíritos inferiores que procuram envolvê-la e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Gente, diante de tantas questões que a gente vê na nossa sociedade, diante de tantos mortes, situações que nos levam a ficar triste, a ficar decepcionado, numa grande parte tem ainda a fraqueza espiritual do homem, de todos nós, e também todos nós cedemos às influências dos espíritos, porque esses espíritos encontrarão em nós a mesma afinidade, tal vida, tal morte, disse Jesus. Se aquele espírito desencarna por algumas deficiências do álcool, do tabagismo, do sexo, né, do egoísmo, de poder querer do poder, né, do orgulho, da vaidade, né, de tudo que leva o sofrimento ao homem, com certeza ele vai também encontrar os pares encarnados e vai influenciar de acordo com a sua vivência aqui na Terra. E ele diz mais: foi o que se quis representar na figura de Satanás. Os espíritos, quem são os espíritos? Já diz lá, é parte da criação de Deus, nós somos parte da criação de Deus, princípio inteligente. Portanto, na medida que habitou primeiro o homem na face da terra, como diz o Espírito, não começou com Adão, começou com Adão há 4.000 anos, mais de 4.000 anos lá atrás, na era, né, de Abraão, de lá para cá. E aí o que acontece? E aí a terra tem mais de sei quantos bilhões de anos, a gente percebe que 4.000 anos para 4 bilhões de anos é muita coisa, e a gente vê o quanto nós sofremos as influências dos espíritos. Cabe a nós resistir ou não, porque Satanás não existe, Deus não pode criar dois seres como nós vimos aqui, um bom e outro mau, é um anjo e o demônio. Não, Deus nos criou simples e ignorantes. Compete a cada um de nós nos esforçarmos, como ele diz, o objetivo de nos esclarecermos e progredirmos para nos encontrarmos com Deus. 122A, esta influência, 122B, esta influência se exerce sobre os espíritos na sua origem, no começo, segue-o na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo, que os maus desistam de obsidiá-lo. Olha lá. Sua influência se exerce sobre os espíritos na sua origem, segue-se na vida de espírito, os espíritos nos influenciam, até que nós adquiramos de tal maneira o domínio de nós mesmos, de não se permitir a ir por aquele caminho, por não se permitir a negar ajuda ao outro, de não se permitir a invejar a felicidade do outro, a não se permitir a fazer com que o outro seja infeliz. Por quê? Porque quando nós não nos conhecemos, e aí a gente vai lá buscar na questão que a gente não colocou aqui, 918, 19, né? Qual o caminho melhor, né, que a gente pode ter já no primeiro ele vai dizer, né, o autoconhecimento, conhece a si mesmo, e depois diz Santo Agostinho, de que quando ele, né, ao deitar a sua cabeça, ele fazer a autoanálise do seu comportamento. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou me comportando? Será que eu agi bem com Adriano? Será que eu agi mal com Severino? E aí a gente vai buscar esse autoanálise para esse autoconhecimento que nós precisamos nos autoconhecer, gente. Para que a gente possa começar a quebrar, eliminar e poldar essas duas chagas que nos impedem a felicidade. Na questão 123, por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Por que Deus permite? Por que Deus não dificulta? E ele nos responde:
Olha só que pergunta os espíritos fazem para Kardec. Ou seja, quem és tu para perguntar algo sobre Deus, sobre as atitudes de Deus, sobre os atos de Deus? Que coisa interessante, né? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? É interessante. Entretanto, podeis dizer, olha lá, e aí ele vai formular como Kardec deveria fazer. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um. A sabedoria de Deus está. O que é que você quer, Rinaldo? Senhor, eu quero passar no mundo material as privações materiais. Deus vai analisar. Bem, se você quer, Rinaldo, está concedido. Você tem a liberdade de escolha. Porque assim cada um tem o mérito de suas obras. E aí, se eu vencer esses obstáculos materiais, porque eu vou vir primeiro, eu vou vir para superar, né? Vamos dar um exemplo. Neymar, quem conhece um pouco da história de Neymar, os pais dele, ele e a irmã, antes da fama dele, na infância, né, na adolescência dele, eles 4 moraram no quarto da casa da avó dele. Olha lá. Quem não conhece a história, procure a história, mas ele narrou isso para a gente, de que ele, a irmã, o pai e a mãe, na adolescência dele, moraram dentro de um quarto na casa da avó dele. E aí, de uma hora para outra, a gente vê ele estourando aí. Portanto, ele poderia ficar aí se lastimando para o resto da vida dele. O pai dele poderia trilhar o caminho das drogas, né, dos homicídios lá fora, ele poderia também enveredar por esse caminho. Mas não. Se Deus deu a ele o dom do futebol, né, das habilidades que ele tem, é claro que ele desenvolveu, ele trabalhou, se esforçou e está no mérito dos seus esforços. É o que ele vai dizer aqui, ó. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito das suas obras. E aí a gente vê Silvio Santos, a gente vê João Carlos Paz Mendonça, a gente vê inúmeras pessoas anônimas que não ficaram de braço cruzado esperando que o governo desse, não, batalham, trabalham, se esforçam, tentam partilhar com as outras pessoas. Tudo vai depender de nós, o mérito está nos nossos esforços. Sem os nossos esforços, não teremos o mérito das nossas obras, das nossas ações. Encarnação dos espíritos, finalidade da encarnação. 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-lo à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, é o que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Nisto é que está a expiação, em suportar as dificuldades que nós estamos experienciando. Que beleza veio esse vírus para nos levarmos às reflexões da vida. E aí a gente lamenta por muitas pessoas desencarnares, mas não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Tudo existe uma programação espiritual. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação, de partilhar, de dividir. Sem isso, meus amados irmãos, nós não iremos ser felizes. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, um aparelho, ele fala, o corpo físico, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir
daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Na medida que eu dou, eu cresço. E todos crescem. 133. Os espíritos que desde o princípio surgiram, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Todos criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. É através das dificuldades que nós instigamos, mastigamos, apertamos a nossa inteligência para que ela possa encontrar a solução dos nossos problemas, porque é muito cômodo eu ficar de braço cruzado esperando que alguém me dê. Não, vá em busca, vá trabalhar, vá fazer o que for de melhor, seja útil. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a alguns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito, porque eles alcançam a felicidade, porque eles fazem por onde merecer. Porque essa felicidade, aí aqui a gente não vai estar falando da felicidade material, porque tem as questões dos trabalhos, da dedicação, do desenvolvimento intelectual, do esforço e tudo isso, que leva o fruto da felicidade materialmente falando, mas dos gozos espirituais, dele poder dizer assim: eu fui útil, deixei um legado no mundo material, eu fiz algo a alguém, eu partilhei com alguém, eu não fiquei. Mas é claro, primeiro ele passa por essa dificuldade de exclusão, de egoísmo, de ficar primeiro, até as sucessivas reencarnações compreender de que Deus nos deu a oportunidade de partilhar, de dividir e de colaborar, de cooperar com cada um, com os irmãos do caminho. 133A. Mas então, de que serve os espíritos seguir o caminho do bem, se isso não isenta das penas da vida corporal? Interessante isso. Para que ser feliz se eu vou passar pelo sofrimento aqui na terra? Chegam mais depressa ao alvo, a evolução. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito, de todos nós. As nossas dores, as nossas penas, nossa dificuldade ainda é oriunda das nossas inferioridades morais. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. E aí a gente vai ver isso, sabe aonde? Nas reuniões mediúnicas. Quantos espíritos chegam revoltados, decepcionados? Quantos e quantos? Onde eles vivenciaram egoisticamente, pensando em si e esquecendo do outro. As leis morais. Lei divina ou natural, caractere da lei divina. 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é uma lei de Deus. É única e necessária a felicidade do homem. Gente, se nós exercitarmos a felicidade, as leis divinas, nós seremos felizes. Mas olha a advertência dele. Elas lhe indicam o que ele deve fazer ou não fazer. E se ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Por que nós somos infelizes? Porque nós nos afastamos da lei de Deus. E a lei de Deus nos indica que a recomendação ética e moral de Jesus: façais aos outros tudo queira que os outros vos façam. É fazer o bem, é auxiliar e ajudar, é não ser egoísta, não pensar só em si, é pensar também no outro. Conhecimento da lei natural. Onde está 621? Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. 621A. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus. É como eu falei já uma vez aqui, Deus não nos cria, não nos criou, né, que nem uma fábrica de automóvel, quando muitas das vezes sai um carro e aí ele percebe que em várias circunstâncias
que algumas pessoas no Brasil todo ou no mundo chegam para corrigir um determinado defeito em um determinado local, e aí depois eles mandam a nota solicitando que determinado proprietário, determinado carro, determinado sachê, essas coisas todas cheguem para fazer um recalque. Não, Deus estabeleceu já, quando o Espírito sai da mão dele, simples e ignorante, a lei divina, a lei da consciência dele. E ele vai dizer, desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de se lhe revelar? E eles vão dizer, ele havia esquecido, desprezado. Nós esquecemos essa lei e desprezamos, por isso que nós sofremos. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. E aí muitos companheiros nossos do caminho, mais avançados, mais instruídos, os missionários, os profetas, ele vem revelar a lei de Deus, ele veio lhe despertar em nós essa lei de Deus para que a gente possa exercitar, executar, e aí a gente tem um Consolador prometido para nos trazer tudo isso, e compete a cada um de nós fazer justiça, a lei divina que está estabelecida na nossa consciência, e fazer justiça à lei divina é aquela recomendação de Jesus, amar a Deus todo o vosso coração, do vosso entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se não amarmos, se não fizermos o que for de fazer melhor, fica difícil de executar essa lei de consciência, né? Podendo cada vez mais a necessidade de servir, de auxiliar, de ajudar a cada um de nós. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Olha só. Pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral do espírito, porque a intelectual avança sempre pelas instruções. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, de todos os outros vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, da posse. Por isso que nós criamos o obstáculo à nossa felicidade. Assim, que tudo se relaciona no mundo moral, no mundo do espírito, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Do próprio mal pode sair o bem. É quando alguém está numa empresa como executivo, vem a pandemia e leva ele ao estado de classe B. E aí, se ele não tiver a humildade, ele vai sofrer todas as consequências morais, e com isso leva consigo muitas pessoas. Haja vista 2017, 16, 17 por aí, um executivo, pela crise que passava o nosso país, e não suportando, e não tendo mais a oportunidade das empresas dar ele uma oportunidade de trabalho, ele escreve uma carta, pega seus 2 filhos, ele atira-lhe do prédio abaixo, assassina a esposa e se suicida. Percebe? E eles vão dizer mais, modifica-se-á à medida que o homem compreende melhor que a lei do gozo dos bens terrenos, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável, que é a do Espírito. E por fim, nós iremos chegar aqui na questão primordial, né, para finalizar o nosso trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Egoísmo, o item 11. Emmanuel, Paris, 1861. E nós iremos encerrar com o título do nosso trabalho da noite de hoje. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes
deve dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Olha só, gente, como é difícil. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combater o em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Todas as crises humanas, ela só tem uma origem, ou duas, no orgulho e no egoísmo. E aí a gente vai finalizar com a nossa temática, o egoísmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E Emmanuel conclui: ela é a negação da caridade, e por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Queridos e amigos e amigas, irmãs, só temos a agradecer por mais essa oportunidade. Lição que cabe primeiramente a mim trabalhar cada vez mais. Como ainda sou muito egoísta, preciso e necessito ter coragem para livrar-se, despir-me de mim, em detrimento do sofrimento da miséria do outro. Portanto, que Deus Jesus nos abençoe e rogo a todos que nesse momento oremos a Deus e a Jesus em agradecimento por mais essa oportunidade. Senhor Jesus, só nos resta, Mestre, para te agradecer por mais essa oportunidade. Aos benfeitores espirituais, aos nossos dias e mentores espirituais, que tuas bênçãos divinas possam nos fortalecer, nos encorajar, para que nós possamos eliminar aos poucos essa erva daninha, essas ervas daninhas, o orgulho, o egoísmo. Que tua misericórdia divina possa recair sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre. Muita paz e muita luz. Graças a Deus.